eu acho que eu vivi 3 idas em uma, É. trabalhando no Deputy, lidando com pessoas de todos os tipos, né? Sim. De todas pessoas calmas, nervosas, É. muito nervosas, É. e isso é um desafio. Graças a Deus eu sou bem calmo, então na conversa eu consigo conduzir bem essas situações, mas é um desafio e tanto. Fala pessoal, sejam bem-vindos a bordo a mais um episódio do Sem Calado Podcast. Aqui onde você navega através de grandes histórias, através de grandes personagens. Hoje o personagem, ele é bem conhecido na área, já atuou em diversas áreas de Deputy, armador. Mas antes de apresentar ele, eu vou fazer aquelas menções aos nossos patrocinadores e apoiadores que fazem esse projeto acontecer. Um abraço pessoal da Oliveira Reparos, o Léo e o Fabiano, pessoal da Kairos Transportes, o Gerbson e a Lilian, Intertrans, o Steve, a Camila, o Rodrigo Gomes, PG Lock, Pedro Assis, pessoal da Videira Engenharia, o Marcelo Pousada Bastos, Dr. Fábio Gentil, da Gentil Advogados, Rafael Lima, da SOC, Luizinho e Elienay, da E-Professional, pessoal dos postos Portal de Santos e Delize Salgateria. Como eu estava dizendo, o nosso convidado é mais do que especial. Já conheço ele desde quando ele era praticamente um menino, uma criança, e hoje ele já tem uma larga experiência e atua em diversas áreas do segmento de containers. Então seja muito bem-vindo a bordo, Diego Roldão. Obrigado, Emerson. Muito legal estar aqui. Assisto todos os programas, como eu já falei para ti em off. Vários amigos passaram por aqui, então cada episódio eu consigo lembrar várias histórias com os personagens que aqui já estiveram, né? E é uma honra estar aqui com você. Pô, o prazer é todo meu, e a gente nos bastidores a gente já estava falando um pouquinho dessas histórias aí. Bastante. Tem muita coisa para contar, né? Mas antes de mais nada, conta um pouco. Eu falei que já conheço você desde quando você era um menino, né? Então você começou cedo na área. Como foi que tudo aconteceu? Então, eu acho importante salientar assim, eu sou do Guarujá, adoro minha cidade, né? Hoje não moro mais lá, mas adoro minha cidade, nascido e criado no Guarujá. E tudo começa, profissionalmente falando, pelo CAMP, né? Sim. Que é o Centro de Formação Profissional lá do Guarujá. Então, assim, antes do CAMP, nunca pensei em fazer nada da vida, assim. Não tinha aquele sonho de criança, de ser astronauta, nunca pensei em nada. Então, eh, quando chegou a hora de procurar alguma coisa, assim, que está 14, 15 anos, que você tem que tomar algum rumo, eu procurei o Camp, né, porque ele tem um curso que na época eram de 6 meses, então ele te preparava para o mercado de trabalho, né. E aí eu fui sem expectativa, não sabia o que iria acontecer. Você presta uma prova lá, passei, ingressei no Camp. À época, lembrava muito o exército, E é era muito sensacional a rígido. história do camp, porque muitas pessoas passaram por essa cadeira aqui, saíram do camp, né, cara? O camp realmente forma grandes profissionais para o nosso É setor, né? essencial, essencial. Eu já tive a oportunidade de voltar lá e palestrar, e eu sempre me usei como exemplo, porque assim, eu não fui um melhor aluno de todos. Então assim, a coisa poderia não ter dado certo. Então eu falo para eles: aproveitem a oportunidade e sejam bons alunos, porque não tá na tua mão. Sim. Então assim, você não leva a coisa a sério, você pode não terminar o curso, isso pode mudar a sua vida. Felizmente, no meio do caminho eu me encontrei, né, porque você é jovem, isso é aquela rebeldia, né. Aham. No meio do caminho eu me Adolescência. entre exatamente, no meio do caminho eu me encontrei, e aí eu comecei a fazer o curso de uma forma melhor, de uma forma correta, consegui terminar. E depois disso, quando você se forma, você começa a ir para as entrevistas. E aí foi um problema, porque eu fui ficando para trás. Então fiz uma entrevista numa empresa de um laboratório. Quando eu cheguei para fazer a entrevista, a mulher agradeceu a minha presença e falou: "Já contratei". Contratei o primeiro que eu fiz a entrevista. Ela ia entrevistar 3 pessoas, ela gostou do primeiro, ficou com o primeiro. Aí você chega em casa, sua mãe pergunta: "E aí, como é que foi a entrevista?" Eu falei: "Não teve". É.
Aí você fica triste. Depois de um tempo eu fiz uma segunda, também não passei. E nesse período, a turma seguinte já estava se formando. Então já estava fazendo entrevista com o pessoal da turma depois. Então assim, fiquei bem para trás. É. Como eu te falei, eu não era o melhor dos alunos lá, né? Em termos de comportamento. E tive a sorte de fazer entrevista num armador, que até então não conhecia nada dessa área. Como eu te falei, morava no Guarujá. Eu não vinha para Santos. Minha família era muito humilde, então assim, vim para Santos 1, 2, 3 vezes. Vim às vezes por causa do futebol, que eu fazia futsal, então vinha com o time, jogava e ia embora. Mas não conhecia. Se você me vendasse e colocasse ali na alfândega, eu já não sabia voltar para casa. Então fui fazer essa entrevista na armadora, eu não tinha informação nenhuma. Na época eu não tinha acesso tanto à internet, então por isso que eu também não tinha informação. Hoje é inadmissível você fazer uma entrevista e você não conhecer a empresa, mas na época eu não tinha internet, então a minha primeira pergunta foi: essa empresa é grande? Aí a pessoa que me entrevistou olhou pra mim e falou: é a maior do segmento do mundo. Falei: ah, legal. Pra mim não significou muita coisa, não entendia. Fiz a entrevista. No final da entrevista pensei: tô com vários amigos bons aqui, todos muito bons, talvez melhores que eu. A redação é um diferencial, né? Só que eu tinha certeza que todo mundo ia escrever a mesma coisa, né? Eu preciso trabalhar para ajudar meu pai, minha mãe, porque quem vai fazer o camp normalmente são pessoas mais humildes, né? Como eu tinha uma situação bem humilde. E é verdade, né? Você coloca ali a verdade, só que todo mundo vai escrever a mesma coisa. Aí no final coloquei uma letra de música. Falei, vamos tentar fazer alguma coisa diferente, né? Pra chamar atenção. E depois que eu entrei na empresa... Você lembra qual foi a letra? Lembro. Legião Urbana. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Pô, legal, hein? E aí no final, depois que eu passei, entrei na empresa, com amizade com a menina da RH, ela me falou: ó, te contratei por causa daquela música, eu adoro Legião Que Urbana. legal. Aí eu agradeci a minha mãe, né? Porque que ela é fã da Legião e eu virei fã também, né? Então, entrei nesse armador, né? Na Estrelinha, né? Pode falar, né? Entrei na Maersk, que é uma escola, né? Se você parar pra ver quantas pessoas que passaram aqui no podcast passaram pela Maersk, né? Sim. Ela é uma empresa maravilhosa, né? Porque ela é muito grande, ela muda o tempo todo. Eu acho que o Duque, quando teve aqui, ele brincou, né? Ele falou: não tá satisfeito com alguma coisa, daqui a 6 meses vai mudar tudo. Isso para algumas pessoas é ruim, para outras é muito bom, porque você se adapta. Então, para mim, foi essencial você entrar lá com 15, 16 anos e você aprender. Tive um choque quando eu entrei, confesso, porque eu entrei com outros patrulheiros, né? E eu tô vendo os patrulheiros todo arrumadinho, tudo bonitinho, indo pro centro de Santos e falaram: não, você não vai trabalhar no centro, você vai trabalhar na Lemoa. Falei: legal. Aí quando eu cheguei na mesa, uma mesa assim, falei: pô, mas não tem um computador? Falou: não, você não vai, essa mesa é sua, mas você não vai ficar aqui. Você vai ficar lá embaixo, lá no pátio. Tem um almoxarifado, você vai ficar lá. Aí eu falei: Aí eu entendi que eu não tava nas mesmas condições dos meus amigos, né? Que a gente conversava muito. E aí fui entender o que era. Era um almoxarifado de peça de reefer, de container refrigerado. Porque eu não sabia nem o que era container, muito menos que tinha peça, né? E aí, cara, surge aquelas pessoas que ajudam a gente, né? Uma pessoa que você conhece muito, que é o Rogerinho, né? Sim. Porque ele fazia a parte de manutenção e pegava as peças comigo. E sempre perguntava pra ele: pra que serve isso? Aí ele explicava. Pra que serve aquilo? Ele explicava. Muitas das peças que eu tinha em estoque eram obsoletas, não se usava mais. Então, quando eu escuto você falando com o pessoal mais antigo, assim, sobre algumas... Eu conheço porque eu conheço a peça, tava lá. E o Rogerinho explicava: não, era assim, não tinha isso, não tinha aquilo, era na raça. E aí o Rogerinho vai explicando, vai explicando. Você sabia que o Rogerinho, ele foi meu primeiro encarregado quando eu comecei a trabalhar na Repcom também? Cara, que legal, né? Como as histórias se conectam, Se você né? tá falando assim, eu tô lembrando exatamente desse momento, cara. É aquele jeitinho dele, meio impaciente, né? Totalmente paciente. Que ele parece que tá de saco cheio, do nada, ele tem uma paciência pra te explicar as coisas, porque é o que ele gosta de fazer, né? É isso Então, aí. quando você faz a pergunta certa,
Aí ele vai, né? E Sim. ele falava, não, ano que vem eu me aposento, né? Não quero mais. Tá até hoje. Eu não quero mais. Aí eu encontrei com ele semana passada, eu falei, caramba, Rogério. Aí ele deu risada, né? Ele lembrou, né? Então ele foi um cara assim que me ajudou muito a entender o que eu tava fazendo lá, né? E depois disso, aí a meta é, eu quero ficar, né? Porque você tem um contrato, você vai ficar até 18 anos, depois, vida que segue. Uhum. Peguei as referências que tinham lá, ó. Normalmente ninguém fica no reparo. Às vezes você até fica na empresa em outros departamentos. Mas aí você começa a trabalhar no reparo, é uma mosquinha, né? Pois É um é. mosquito, né? É. Você não consegue sair. Já tentei sair várias vezes e nunca Esquece, consegui. já era. Depois a gente vai falar de formação. Tenho várias formações que não tem nada a ver com isso. Que era assim, agora eu vou sair. E nunca deu certo. E aí eu sempre continuo. E isso foi muito legal de querer ficar, né, de estudar. Eu falei, cara, acho que eu posso ser o primeiro cara que vai ficar aqui, né? A maioria não fica no departamento. Eu falei, eu quero entender de reparo. Aí fui fazer curso. Primeiro curso de vistoria, de estrutura. Professor Jerônimo, né? Sim. Que trabalhava comigo. Então eu tinha acesso exclusivo ao professor. É. Então fiz o curso com ele, tirava dúvida com ele, baita cara. Depois a gente veio trabalhar junto lá na frente. Quando eu fui pro terminal, eu contratei ele para trabalhar comigo. Então, assim, as coisas se encontram. Aí, beleza. Legal, estrutura é muito bacana, mas e o maquinário, né? E aí a gente começa a ter um problema que eu acho que a gente tem até hoje, que é não ter um curso completo, Não existe. 100% de reefer, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, hoje eu praticamente eu vivo disso, né? Então, formação de profissionais dentro desse setor de reefer. Então, não existe uma escola para ensinar. Então, a gente tem que formar profissionais. Então, a gente está todos os dias formando profissionais para o mercado no Brasil afora. Então, esse é o desafio. Eu tinha uma facilidade que eu tava no Depot, né? Então, assim, num tempinho que eu não podia me ausentar, que melhor eu tinha a local. minha função, mas eu ia lá, e aí tinha o Rogerinho que me ensinava, o Matheus, que hoje trabalha lá na Gold, lá, Sim. também me ajudou muito. O Rafael, que trabalha na Riferbras, Sim, um baita cara também, uma paciência sim. pra explicar. Então esses caras foram me ajudando. Aí o que eu fiz? Senai. Peguei todos os cursos que tinha de refrigeração, elétrica, fiquei mais ou menos 1 ano e meio dentro do Senai. Todo curso que tinha eu tava me matriculando. É. Porque assim, eles não é o completo, mas já ajuda. Mas é a base. Sim. Né? Então, mecânica de refrigeração, container reefer, elétrica. E aí fiz vários outros cursos que tem lá, almoxarifado, enfim. Fiquei 1 ano e meio lá, só fazendo curso. Depois disso, eu ainda sentia que faltava algumas coisas, né? E meu irmão fazia mecânica de aeronave. Aí eu falei, cara, mas isso não tem nada a ver comigo. Meu segmento não é esse. Mas aí eu peguei lá o curso. O que que vai ter? As aulas são do quê? Elétrica. 1 ano e meio. Aula todo dia de elétrica. Eu falei, bacana. Eletrônica. Pô, bacana. Refrigeração. É, Legal. Motor a combustão. Tem também. motor a jato, mas tem motor a combustão também. Falei, opa, peraí. Tem um tal de Genset aí que vai fazer sentido. Então, assim, eu consegui fazer várias conexões, né? Naquele curso. Aí prestei uma prova, prestei a prova, passei. E aí fiz mecânica de aeronave. Me ajudou muito. Me ajudou muito. Esquema elétrico, a entender mesmo a essência da coisa. Junto com ir na área, Tudo nesse período onde você estava cuidando do almoxarifado lá na cuidando do na Maersk. almoxarifado. Nesse meio tempo, fazendo esses cursos, isso tudo que eu tô te falando, eu fui efetivado, né? Então consegui. Só que assim, tem uma distância das pessoas que já estão há muito tempo, né? Então, durante muitos anos, como eu te falei fora do ar, é meio café com leite, né? Então ficava ali, ó, se prepara, ó. Aquele jogador que tá aquecendo, doido pra entrar no jogo e fica, não, olha as estimativas aí. Aí eu olhava a estimativa e falei, cara, eu quero ir pra área. Não, calma, tu tá sendo preparado. Aquece. Aquece. E ficava nisso. Até um dia que do nada falaram assim, ó, agora tu vai na tua primeira missão. Agora você vai pra Natal acompanhar a estufagem de um super freezer. Opa!
Pô, aí tu vai conversar com as pessoas, né? O cara, pô, Super Freeze eu não conheço. Eu sei que tem menos 60 e tal, mas não conheço. Porque não é comum. Então eu falei, É. caraca, olha, a primeira missão já é uma. E até no episódio anterior, teve aqui o Rafael Gonzalez, da Thermo King, que falou sobre o Super Freezer aqui, né? Exatamente. Aí o que eu fiz? Estudar. Fiquei estudando todos os detalhes, porque é um procedimento muito rigoroso, né? O Rafael explicou, né, em detalhes lá, o quão a carga é perecível, era atum, Sim. no caso, era muito interessante, porque no próprio navio ele faz a refrigeração e ele já sai a -60. Aham. E é meio que automático, assim, é uma fábrica. Nessa operação em Natal eu estava presente? Então, essa é um ponto importante. Então, minha primeira viagem foi contigo. Pô, legal. Contigo, com o José Teófilo, né? Sim. E eu lembro que, cara, um medo absurdo, representando um armador gigante, e fala, se eu falar alguma besteira? Então, assim, foi muito legal quando eu falei, olhei pro lado e falei, cara, o Emerson tá aqui, ele não vai deixar eu passar vergonha. Se eu falar alguma. Apesar de eu ter estudado bastante, tinha resposta. É. Mas eu falei, meu, e se der um branco, né? Porque tu fica nervoso a primeira É. vez. Graças a Deus deu tudo certo. Foi muito engraçado a operação, as pessoas envolvidas na operação. Tinha televisão lá filmando, fazendo entrevista. O dono responsável da carga era uma Sim. figura. Mas deu tudo certo. E aí, a partir daquele momento, aí eu comecei a efetivamente entrar no jogo, né? Aham. E aí comecei a fazer auditorias, aí comecei a conhecer várias pessoas. Isso eu acho que é o mais importante. Poder viajar o Brasil todo e ter amigos em todos os lugares, né? Aham. E aí foi muito legal. Nesse meio tempo, cara, muita gente legal. O Max, que esteve aqui, a Sim. gente trabalhou junto muitos anos, parceiro, um cara de um conhecimento gigante, que a gente trocava muita ideia, me ensinou muita coisa. Então, Sim. assim, tem que ter humildade. Um abraço, Max. Você sempre acompanha também. Tem que ter humildade de reconhecer, né, o conhecimento do outro para aprender, né? Então o Max foi um cara que me ensinou muito da parte técnica, e eu pude também trocar informação com ele, porque ele tá chegando numa empresa nova. Cada empresa tem um pensamento diferente. Sim. Então, assim, a gente teve uma parceria muito legal. Eu, o Max, o Anderson, que infelizmente Sim. não está Nos mais deixou. entre nós, né? Nos deixou. Mas assim, e a gente cuidava do Brasil todo, era uma correria muito louca, muito legal, né? E depois de 13 anos dentro da empresa, eu achei que era a hora de ir procurar alguma coisa diferente, né? E aí surgiu a oportunidade de ir pro Depot de vazio, que foi a Transtech, né? Sim. E aí eu acho que muda tudo Pois na minha é. história. Eu queria ver como é que foi pra vocês essa mudança, né? Porque você estava ali, você era o armador, agora você passou a ser o prestador de serviço. Como é que foi isso? Você sabe que dentro do armador, eh, as pessoas são muito mais respeitadas quando estão no armador, quando ela passou pelo Depot, né? Sim. E eu fiz o caminho inverso, né? Primeiro eu era armador, depois eu virei Depot. Então, assim, pra mim faltava isso, né? E foi um desafio, porque assim, a empresa, ela estava em ascensão, mas ela não era ainda o que é hoje, né? Hoje ela é gigante, né? Uma baita de uma empresa. Então eu lembro que quando eu fiz a entrevista com o Caio, que é um dos sócios, abraço pro Caio. Inclusive, tô esperando aqui, hein? Pra poder sentar nessa cadeira também. Cara, ele tem muita história. Falando do Caio assim, eu lembro que às vezes eu ficava lá no terminal, a gente ficava trocando ideia da vida, assim, e ele contava a história dele, cara, uma história maravilhosa. E aí ele fez a entrevista comigo, a gente trocou uma ideia, ele falou, cara, eu quero melhorar. Então, assim, a gente tá crescendo, eu preciso trazer mais gente, eu quero trazer gente que conheça e consiga, que entenda a visão do armador e que a gente consiga melhorar. Você vai fazer um salto de fé, você tá saindo de uma empresa gigante, você tá vindo para uma empresa, né, que tá em ascensão, mas ainda é pequena. Pode dar muito certo, pode não dar, mas assim, se der certo, a gente vai dar certo todo mundo junto. Sim. Então, assim, ele foi muito honesto comigo. Então, assim, eu agradeço muito a ele. Me ensinou muita coisa e você ficar do lado de um empresário, você começa também a entender a dificuldade que é empreender no Brasil, né? Você Uhum. começa a ter essa noção.
Então eu aceitei o desafio. Então, um choque de realidade. Depois eu entendi que esse choque, tem gente que não consegue passar por isso, porque quando você fica 13 anos no armador, estrutura, né, falando de estrutura, e você vai para um lugar que é diferente, eu tive vários amigos e colegas que sentiram essa troca, eles não conseguiram se readaptar. Uhum. Então foi um desafio, né, das coisas mais simples à mais complexa. Então até brinco com um amigo, vou mandar um abraço para ele, Adilson, um abraço para você, É. que ele falava assim: "Ó, quando você vinha com o armador fazer auditoria, eu comprava até xícara para você". Aí eu falei: "Cara, eu nem tomo café". Então assim, é se adaptar. Eu lembro que a gente mudou de pátio, e falava: "Como é que vai fazer a mudança?". "Não, você tem carro? Coloca suas coisas no carro e vamos fazer a mudança". Aí eu falei: "Caramba, no armador eu colocava tudo numa caixinha, na segunda-feira eu estava no escritório novo, tinha um bombonzinho". Então Aham, assim, mas são coisas que fazem parte. Isso não vai mudar em nada o teu trabalho, isso é normal. aham. Só que existem pessoas que não conseguiram entender essa troca. Felizmente eu consegui, como eu te falei, cara, eu sou do Guarujá, não Uhum. tem. E uma coisa que é engraçada, no armador, às vezes tu se sentia um pouco deslocado, sabe? É. Você vem de uma origem muito humilde, você encontra pessoas de todos os lugares, com formações, então assim, você fala: "Caramba, eu tô bem atrás, né?". E quando eu fui pro Depot, o pessoal falava: "Olha, o playboy chegou". Pois Aí é. eu falava: "Meu", então assim, eu nunca tô no lugar certo, né, porque lá eu era o cara da quebrada, aqui eu sou o playboy. Aham. Aí eu falei: "Caramba, o que que eu vou fazer pra". E o que você fazia no Depot? No Depot eu assumi, só pra você entender, a gente tem um problema muito sério de espaço aqui em Santos pra Depot de vazio. Sim. Então a Transtech na época ela até hoje é assim, ela tem vários pátios. E ela fez um pátio dedicado pra reefer, e eu cuidava desse pátio específico. Então assim, a maior parte do tempo que eu trabalhei lá, foi cuidando único exclusivamente de container reefer. Tá. E a logística do reefer, do container refrigerado é totalmente diferente. Totalmente, né. E hoje eu consigo entender que container é só um nome, mas container seco, container dry e o reefer são coisas totalmente diferentes. E um dos maiores problemas hoje que a gente tem na nossa logística é você operar com um pátio que trabalha com todos os tipos de equipamento e você tentar fazer a mesma coisa para tudo, Uhum. né. Então o cara ele tem 20 dry, ele tem 40 HC e tem 40 reefer e ele quer fazer o mesmo tipo de movimento. Isso são coisas abissais, a diferença é abissal. Então eu acho que foi uma sacada muito boa do Caio quando ele colocou isso tudo num lugar só, para poder fazer um depot dedicado. Aí ele me trouxe do armador, ele trouxe outras pessoas, né, porque eu assumi a gerência do pátio, mas o gerente não faz nada sozinho. Claro. É o cara que menos produz, porque ele dificilmente põe a mão na massa. Apesar de eu ter tido que fazer isso no começo, né, Uhum. então eu brincava que eu era ajudante do meu soldador. A gente tinha poucas pessoas na empresa no começo, então eu ficava com o soldador, ele: "Ó, vai ali, calafeta aqui, faz ali". É. Então, assim, foi mó legal. E ele olhava assim: "Pô, mas tu é gerente, cara, tu tá aqui comigo". Eu falei: "Filho, se der ruim Vai vai dar dar ruim ruim pra pra todo todo mundo, mundo. é. A gente tá no mesmo barco". Então isso foi muito legal. E aprender a fazer gestão de pessoas, né. A gente tá falando de um pátio de 40, 50 pessoas que respondiam diretamente para mim, e os indiretos, né. Porque aqui no Brasil, normalmente, não é o Depot que faz a manutenção do maquinário. Então a gente tem uma empresa apontada pelo armador, que faz essa manutenção, terceirizado do armador dentro do Depot. Então sim, tá dentro do Depot, é a tua responsabilidade também, né, Sim. inclusive a parte de segurança. O Kun esteve aqui e falou muito de segurança, né. Muito, é. E eu trabalhei com ele na Brasmar, um abraço pra ele também, uma figura, né. Totalmente. E segurança é uma loucura, cara. Realmente, quando você tá numa posição de liderança, você tem que zelar por todos. E zelar, às vezes, é ser chato. Então eu tinha uma fama de ser muito chato. Inclusive depois que eu saí, Hum. eu estava num aniversário, um ex-colaborador chegou pra mim e falou: "Agora que tu não é mais meu chefe, eu posso te falar uma coisa? Hã. Tu é chato". Falei: "Tu acha?". Ele: "Muito". Falei: "Cara, mas
eu sei que eu sou chato, porque eu sou chato em todo lugar, não é só na empresa, eu sou chato em casa também. Aí ele falou, mas posso te falar uma segunda coisa? Pô, que saudade, hein? Era organizado. Eu falei, eu não sei se eu fico triste, feliz, mas obrigado, eu vou encarar como um elogio. É. E esses anos de trabalhar em Deputy, cara, é um desafio, né? Porque a gente fala muito de porto, já vieram várias pessoas aqui falando sobre o porto, terminais portuários, que é onde os investimentos estão, né? Então o Deputy de vazio ele é sempre meio colocado ali É meio marginalizado, né, cara? e muito, muito. Inclusive eu lembro quando eu pedi demissão e falei que ia pro Deputy, o pessoal ficou, pro Deputy? Eu falei, cara, o Deputy é uma oportunidade. Ele, pô, mas você tá no armador gigante. Eu falei, cara, mas eu vou ter uma baita uma oportunidade que eu não vislumbro aqui nesse um curto espaço de tempo. E assim, essa ideia de que, o Deputy, essa coisa marginalizada, cara, é totalmente errada, né? É. Porque assim, as pessoas têm formação, a logística é extremamente difícil. Então, Tudo é mais complicado. tudo é mais complicado. Então, hoje, estando de volta ao armador, a gente às vezes converso com amigos e você tenta explicar um pouquinho nisso no detalhe, e as pessoas ficam impressionadas, assim. É muito detalhe. Uhum. Não é de qualquer jeito. Eu lembro que antes de todos os dias de ir embora, você dá uma volta no pátio, você faz o planejamento. Como é que vai ser? Por quê? O reefer, a gente fez uma média. Se tudo der certo, são 6 movimentos no container. E se tudo der errado, vai ser de 12 a 14 movimentos. Então você imagina você pegar o mesmo container 14 vezes. Nossa. E detalhe, o armador ele paga apenas 2 É movimentos, o né? in e o out. É. Então, assim, se não for organizado, não faz dinheiro. Porque as tarifas são mais baixas do que as dos outros segmentos, né? Então é um baita desafio. Então você imagina, um container refrigerado, ele faz a vistoria. Eu tenho que fazer a inspeção do maquinário, que é o PTI. Tem espaço? Tem. Vai direto para o PTI. Não tem, vai para a pilha. Saiu do PTI. Tem que fazer o reparo de estrutura. Tem espaço na oficina? Tem. Vai para a oficina. Não tem, vai para a pilha. Saiu da oficina. Tem que lavar. Tem espaço no lavador? Tem. Vai para o lavador. Não tem espaço. Pilha. Preciso tirar o meu PTI. Já está tudo pronto. Os PTIs estão prontos. Mas eu não posso tirar se tiver container na oficina. Então tem que mexer primeiro na oficina. Mas para mexer na oficina, antes de mexer na oficina, tem que mexer no lavador. Então assim, eu tenho que fazer uma logística bem E feita. detalhe, tem reparo de máquina, tem que aguardar a autorização do armador. E aí pilha. Pilha. Exatamente, está sendo muito complexo. E uma coisa que eu vejo hoje, né, depois que eu saí do armador e saí do depot e voltei pro armador, é que onde está o segredo, né? É exatamente isso que você falou. Cara, você tem que estar em cima de tudo. Então hoje existe uma máxima que é eu sou depot, eu não sou reefer service. Cara, mas se você não tiver um meio de comunicação com o reefer service, não vai funcionar. Pois é. Então fica naquela coisa, eu mando pro armador, o armador fala com o reefer service fala com o armador, e o armador fala comigo. Cara, Não funciona. não funciona. Então assim, a gente trabalhava junto lá. Eu resolvia com o teu time da área, quando eu não conseguia, eu ligava pra você e a gente resolvia. Sim. Por quê? Porque é parceria. É isso aí. Se você não atua em parceria, você não vai a lugar algum atuando no depot. E as pessoas hoje ainda não têm essa visão. Então, quando eu vou fazer auditoria, que a gente tem a oportunidade hoje de estar no Brasil todo fazendo auditoria, você fala, filha, a gestão é sua, conversa com o reefer service. Eu não quero apontar dedo para um e para outro, eu quero que resolva. E a melhor forma de resolver é conversando. Porque existem detalhes da operação do reefer service que você não conhece. Não é tão simples quanto parece ser. Sim. E a mesma coisa o inverso. Então, assim, eu vejo que falta muito esse tipo de comunicação, né? E aí o armador fica ali no meio. Aí tem armador que é legal, que ele tenta ajudar, e tem armador que fala, cara, se vira, É isso aí. né?
E aí você fica ali também meio no meio do É o fogo, que né? mais tem na realidade, né? É o que mais tem. É o que mais tem. E, e nesse período que você atuou no Depot, quanto tempo foi? Você ficou quanto Eu tempo? fiquei 7 anos. 7 anos. 7 anos. Foi bastante tempo. Depois saí do Reefer, fui trabalhar com outro tipo de equipamento, né? HC, Sim. enfim, com outros armadores, que tem pátios também dedicados a armadores. E quando eu saí do Reefer, o meu primeiro mês trabalhando só com dry, eu falei, por isso que ninguém queria ir pro Reefer, É né? mó tranquilidade, né? É outra. Cara, assim, era outro trabalho. Aí eu É. entendi, porque quando a gente fazia muita rotação, né? Ninguém queria sair, né? Ninguém queria assumir o Reefer, né? E como eu já entrei no Reefer, eu não tive Já essa. era normal pra Pra você. mim era normal. Aí quando eu fui trabalhar com HC, eu falei, é assim? Então, assim, foi muito mais fácil É. e muito mais tranquilo, né? Mas depois de 7 anos, né? Nesse meio tempo aí também, eu não falei da faculdade, né? É. Porque eu fiz um monte de curso, mas, assim, tem que ter faculdade, né? As empresas cobram isso. Então eu fiz a faculdade um pouquinho mais velho do que o usual, né? Tanto é que quando eu fiz a faculdade, eu já era casado e já tinha filho. Aí tinha uma diferença de idade, o pessoal na faculdade chamava de papai roldão. Aham. Era o papai roldão, era o único cara que tinha filho, né? Aí fiz a faculdade de Direito. Caramba, você mudou completamente. Então, fiz mecânica de aeronave e fiz faculdade de Direito e trabalho com logística, né? Então, Também. tudo a ver. Mas, novamente, cara, o Direito ele me ajudou demais. Primeiro na comunicação, né? Eu nunca fui um cara de ficar falando muito, né? Consigo me expressar bem, Aham. mas eu não gostava. Então, inclusive, eu acho que isso era uma das coisas que eu melhorei, sim, olhando, né, performance. Falei assim, o que que eu preciso melhorar? Falei, cara, eu preciso falar mais, né? Quem não é visto não é lembrado. Aham. Então, a faculdade de Direito me ajudou muito nisso. Entender até onde eu posso ir, né? Porque como gerente, você não pode fazer tudo, né? Então, assim, com o tempo, você começa a entender a dinâmica, você começa a entender as pessoas. Então você consegue ver quando determinada pessoa tem uma certa maldade, Aham. né? Então, assim, às vezes a pessoa joga isca pra ver se você cai como gerente e depois arruma, né? Você perde um pouco o teu prumo. Então, a faculdade de Direito me ajudou muito a entender o que eu posso e o que eu não posso, né? E entender as pessoas. Eu sempre gostei muito, assim, como auditor, é entender o ambiente, entender as pessoas, olhar. Então, assim, juntou isso com direito, você começa a entender um pouco mais de claims, Aham. né? Que é um segmento do direito dentro da Pois é, logística e gigante, né? e muito pouco explorado, né? Então, assim, eu vou até brincar com você, na empresa onde eu tô hoje, eles precisavam de uma pessoa de claims. Aí eu dei um nome. Aí eles perguntaram para outra pessoa, a pessoa deu o mesmo nome. Aí eles foram fazer uma pesquisa de mercado e encontraram o mesmo nome. E essa pessoa foi contratada e tá lá com a gente. Abraço, Gabi. Então, assim, tu viu que a gente procurou tanto e são poucas as pessoas que têm Sim. essa experiência. E isso me ajudou muito. Então, assim, por exemplo, eu vou conversar sobre claims com um time de legal, os advogados, eles falam, nossa, como você fala bem, você explica bem, detalhadamente, você pega o download, Você você sabe explica pra exatamente o que gente. que é Eu o falei, que eu quero então, ouvir. exatamente, eu falei, então, deixa eu te falar, eu tenho formação em direito e trabalho com container, então assim, eu tô aqui pra te servir, né, tô aqui pra te É. ajudar. Então, assim, isso me ajudou muito, muito mesmo, e no dia a dia, com os colaboradores também, né. E assim, a gente tem que estar atento a tudo, né, porque é muita responsabilidade, né. E e você se formou ainda estando trabalhando no Depot ou não? Ou você já tinha mudado já? Eu acho que o último, acho que eu estava no Depot, eu não me Hum. recordo, mas eu acho que ainda eu estava. Mas também te ajudou também aonde você está hoje, né, principalmente, né? Sim. Então, depois de 7 anos na Mas operação. calma, você vai contar essa história, né, eu quero saber inclusive sobre essa tua Beleza. nova trajetória, mas a gente vai fazer uma pausa rapidinho só para apresentar nossos patrocinadores e apoiadores, e a gente volta rapidinho, não sai daí não.
Kairos foi um sonho realizado quando eu e minha esposa resolvemos fundar a empresa no ano de 2011. Ele tinha o conhecimento na parte de caminhões, de transporte, e eu administrativo. Tinha recém-formado, eu fiz administração no Paraná. Com muita fé, coragem, e acreditamos no projeto. E hoje já estamos aqui há 13 anos. O meu forte mesmo é a parte financeira, mas a gente acaba acompanhando, né? Acompanha as compras de caminhões ou troca de veículos, manutenção. Transporte sempre esteve na minha família, tá? Na época do meu pai, quando eu era criança, meu pai sempre teve caminhão, transporte. Nós atuamos no transporte de containers, importação e exportação. Também atuamos com entregas dentro do território brasileiro, em carretas Sider e baú. Atuamos com serviço de terminais de containers, para stacking de containers cheios. Trabalhamos com armazenagem de cargas em geral. Estamos de volta então aqui com o Diego Roldão, que é especialista em logística de containers, né, Diego? Tá contando pra gente sobre tua experiência no Depot, né? E depois do Depot você migrou para outro ramo. Qual foi? Então, depois de 7 anos, você sabe que a vida operacional ela cobra um preço, né? É. E depois de 7 anos eu comecei a pensar, falei, cara, eu preciso dar uma mudada, porque eu não tenho mais final de semana, não tenho um monte de coisa, que faz parte da operação. Isso não tem nada de nenhum problema nisso. Só que chega uma hora que Por você questões fala, pessoais, né? questões pessoais. Felizmente a empresa ela prosperou muito, estava muito bem, a empresa não tem nem o que falar. Aí saí de férias. Hum. Acordei uma segunda-feira e minha esposa perguntou: e aí, você gostou de acordar mais tarde, né? Eu falei: gostei, eu tive um sonho e eu acho que eu não volto pro Depot. Ela falou: tá repreendido, em nome de Jesus. Eu falei: não, não, calma, calma. É coisa boa. Eu acho que vai acontecer alguma coisa, mas eu não sei te explicar o quê. Pois bem, passou as minhas férias, eu voltava na segunda, na quinta-feira toco meu telefone, o Ederson Gouveia, né, Sim. que a gente já trabalhou, inclusive, ele era do campus também, ele do Inclusive o Guarujá. Ederson também tá convidado para vir aqui qualquer dia, viu, Ederson? Cara, ele tem muita história. Ele tem muita história porque ele também já foi armador, já foi Depot, ele já trabalhou no Sul, ele já trabalhou no Norte. Cara, a história dele é maravilhosa. E ele tinha entrado no armador recentemente, como supervisor de logística e de reparo. E ele me ligou. Falou, cara, eu tô saindo da sala do presidente da empresa, né? E eu consegui uma vaga do pessoal do reparo, de M&A. E não sei por que eu lembrei de você. Lembrei de você, liguei, tô te ligando. Faz sentido? E aí é uma coisa importante, né? E aí fica para as pessoas que estão no mercado, né? Eu era gerente. A vaga não era de gerente. Isso ele deixou bem claro. É. Só que assim, você está gerente. Você não é. Não nasci gerente, né? Ninguém nasce, né? É. Então eu falei, cara, fica tranquilo. Isso não será um problema. E por que que eu também pensei na proposta com outros olhos? Eu falei, cara, eu tô tão longe do mercado, porque assim, você vive a tua realidade, que é o teu depot ali de vazio. Sim. Mas existe o Brasil todo. Eu viajava o Brasil todo. Aí eu pensei, será que daqui a 10 anos, se eu pensar em mudar, as pessoas vão me conhecer? Às vezes você perde o timing da coisa, né? Uhum. Aí eu falei, cara, então acho que faz sentido. A gente conversou, ele fez a proposta, a empresa salientou novamente isso. Pô, mas faz sentido pra você deixar de ser gerente? Eu falei, faz. Tudo depende da proposta, né? E eu não tô falando de dinheiro, tô falando de proposta, que a empresa espera. Aí dei o aceite pra eles, avisei a Transtech, os caras foram muito parceiro, sabe? Por isso, assim, que, cara, você nunca vai me ver falando mal. Uhum. Porque não tem o que falar. Porque tudo que foi combinado foi cumprido, cara. Então, assim,
E como eu te falei, eu ficava com o Caio lá no começo, a gente trocando ideia. Então, assim, era um cara que estava sempre próximo da operação. E isso é muito bom quando você tem o dono ali, porque da mesma forma que ele cobra as coisas, que ele quer as coisas corretas, quando ele vê uma necessidade, você também resolve na hora, né? Sim. Então, quando eu falei pra ele, ele falou: "Pô, você tá indo voltando pra algum armador?" Eu falei: "Sim". Ele falou: "Então tá tranquilo, porque você tá correndo atrás do que você acha que é melhor pra você e tá tudo certo. E se for lá e não der certo, volta e fala comigo". Legal. Aí cheguei em casa, conversei com a esposa, ela entendeu perfeitamente, ela falou: "Você vai ter mais tempo pra gente?" É. Aí eu falei: "Sim, porque tem home office". Acertou. Aí já ganhei, foi fácil. É. Aí eu falei com os meus pais, a minha mãe falou: "Olha, você é inteligente, eu confio em você, então tá tudo bem". Confiando, desconfiando. Aham. Meu pai não entendeu no primeiro momento, falou: "Mas como assim? Mas tu vai ser chefe lá?" Eu falei: "Não, pai, esquece essa coisa de chefe. Vou ser mais um lá, Hã. eu tô começando de novo". "Mas não vai ter ninguém assim, tu não vai". "Não, pai, é outra coisa". É. Aí ele falou: "Tá bom". E foi, conversei com meu irmão, que o meu irmão também trabalha na área, né, mas num outro segmento, mas também já trabalhou em armador. Ele entendeu perfeitamente o movimento, né. Aí liguei para o Ederson, falei: "Aceito", aceitei a proposta e fui encarar um novo desafio, né. E tá sendo maravilhoso, cara. Assim, depois de 7 anos fora, você ir para uma auditoria no sul, no norte, você encontrar as pessoas, você fazer novas conexões, Hã. isso não tem preço, né. Então, assim, pensando a médio e longo prazo, eh, Inclusive nos encontramos em Itapoá na semana passada, né. cara, Itapoá, né, que coisa, né. Foi assim, muito legal em Itapoá, muito legal no sul. Amo a região sul. Cara, eu amo o Brasil, Hã. porque é muito diferente os locais, Totalmente. as culturas. Então eu vou lá para o sul, é uma semana na churrascaria todos os dias, né. Aham. Aí quando eu vou para o norte, é açaí, é peixe. Cara, a gente é muito bem tratado. No armador lá onde eu tô hoje atuando, eh, a empresa é maravilhosa, a cultura da empresa é maravilhosa. Então a gente se encontrou em Itapoá, a gente participando de uma auditoria, o approach é diferente, a forma de conversar é conversa, não é uma auditoria, não sabe aquela coisa antiga Sim, que infelizmente ainda tem pessoas que pensam dessa forma, empresas infelizmente, que pensam dessa forma. infelizmente. E graças a Deus, isso já era uma coisa que eu sempre fui um cara, não da guerra, sempre da paz, e hoje eu tô num lugar que eu posso ser da paz. Aham. Vou fazer o meu trabalho, mas eu não preciso discutir, eu não preciso brigar. A gente é parceiro. Você tá defendendo o seu, eu tô defendendo o meu, a gente vai chegar num No consenso, melhor para no todos, né. melhor pra todos. Então, assim, isso é muito bacana, entendeu? E assim, eu dei uma sorte também, que agora a gente tá num movimento, numa mudança muito grande, que é a questão da IA, né, da inteligência artificial. E estando de volta ao armador, a gente tá um pouquinho mais próximo disso, né, porque tu não tá efetivamente na operação, então você precisa cuidar de processos, né, gerenciar estoques, disponibilidade. E cara, isso é um mundo que se abriu, que eu ainda tô estudando, não só eu como o nosso time todo, né, o time de equipamentos Emenala, a gente tá falando de umas 15 pessoas. E assim, cada um num estágio diferente da vida, cada um, uns já estão lá há muito tempo, outros vieram de outros amadores, outros vieram do Depot. Como eu brinquei contigo, a gente de pessoal de reparo e de logística, nós temos 4, 5 ex-gerentes. Então assim, É. todo mundo pensou a mesma coisa que eu pensei, né. É, E então assim, a gente entende gestão, então isso ajuda também o nosso supervisor, né. com certeza. Porque às vezes ele tá com uma conversa e fala: "Cara, beleza, tá tranquilo, Relaxa, eu te relaxa. entendo". E em contrapartida, eu não tenho mais 50 pessoas que eu sou responsável, então também você tira um peso, eu tenho que focar ali no meu trabalho. Então tem várias coisas que você tem que levar em consideração. Então voltando pra IA, cara, tá mudando tudo. Então acho que quem não conseguir se adaptar
evoluir nesse sentido vai ficar para Com trás. certeza. Então, assim, a gente tem feito coisas lá, estudando, né? Cara, assim, a gente vê um mundo infinito de possibilidades. Então, assim, eu tenho estudado muito sobre isso hoje, e inclusive na parte de reparo, né? Porque antigamente, ou até hoje é feito, você tem dúvida, se liga para um amigo, né, mais experiente, você vai pedir. Agora você tem a do seu lado. Pois é. Olha, eu tô na frente de um container, ele tá nessa condição, os parâmetros são esses. O que que pode ser? Ela vai te responder. Ela vai te dar um caminho. Às vezes tu tá sozinho, tu não tem pra quem O ligar. meu já tem até o nome, é o Ozzy. O Ozzy me ajuda em tudo. Cara, então assim, e tá no armador nesse momento é muito importante. Tá assim, a gente tá conseguindo avançar há alguns anos, em 1 ano, 2 anos, né? A gente consegue fazer coisas que a gente nem imaginava, que a gente não tem nem conhecimento É verdade. técnico para fazer. Então você fala de programação, eu não entendo nada de programação, mas eu consigo programar hoje. O que que você precisa? Eu preciso de um tempo. Eu tenho os meus parceiros, né, os meus colaboradores lá, que são as IAs, elas vão me ajudar, vou conseguir, vou demorar, mas vou conseguir. Coisa que você não ia nem começar, Você não ia sair do sair do do zero, lugar. é. Então, assim, isso é uma dica aí para quem conhece muito pouco ou só usa para escrever e-mail, né? Tem muita gente que fala, não, eu uso IA, eu escrevo e-mail. Eu falei, não, Não. ela faz muito mais que isso. Então, assim, eu tenho que estudar alguma coisa. Sei lá, 90 páginas. Pô, faz um podcast para mim. Ela faz um podcast. Aham. Eu preciso de um podcast de 12 minutos. Eu preciso entender isso aqui, que eu vou fazer uma apresentação e tal. Ela vai fazer, resumir para você. Então, assim, tem inúmeras coisas. E a gente tá aprendendo também, né? Então vai ter várias outras ideias que ao longo do tempo vão surgir, né? Então isso é uma coisa bem legal, eu tô bem... E do meu time todo lá, um abraço pro time, tá todo mundo. Eu não vou falar o nome, são 15 pessoas, se eu esquecer, aí vocês vão me cobrar, mas um abraço pra todos. Amo todos vocês, tá bom? E tá todo mundo estudando, Que sabe? legal, cara. Bem legal, cara, bem bacana mesmo. Muito bom. E agora, só pra gente deixar um pouco mais leve, né? Vamos falar agora sobre histórias engraçadas. Você já acompanha já o podcast, já deve saber como funciona, né? Cara, isso é o que eu mais tenho, né? É. Porque assim, trabalhar em Depot, Nossa. então assim, eu trabalho no Depot desde 2003 ali na convivência com o pessoal, então assim, tem várias histórias, né? Eu lembro de uma que a gente guardava o cartãozinho de final de ano pro ano seguinte. Então quando dava um mês antes, a gente já começava a falar que chegou. Então como é que a gente fazia? Eu conversava com... assim, tô me zoando como exemplo, mas não era eu que fazia isso, tá? É um exemplo. Conversava com um amigo do lado e falava, ó, o cartãozinho de final de ano já chegou. Tem que ir lá no fulano e pegar. E tipo, o fulano normalmente era aquele cara mais bravo, Sim, né? sempre. Só que a gente falava pro cara de trás ouvir. Aí ele, mas não tem pra todo mundo, eu tô falando baixinho que não chegou todos ainda. Então ele só tá entregando pra alguns, né? Ah, não, legal, vou lá. Aí o cara ouvia, ia no gerente e falava, vim buscar o cartão. Ele, que cartão? Cartão de final de ano. Pô, mas a gente tá em outubro. Não, mas o fulano falou que chegou. Chama o fulano. Aí chamava o fulano. Você falou pra ele que o cartão já estava disponível? Eu? Não. Você falou sim. Não, eu nunca. Eu falei pra você? Não. Como é que foi a história? Não, você estava conversando com outra pessoa. Então você é fofoqueiro que presta atenção na conversa dos outros. Cara, e o cara ficava louco, né? Tinha cara que falava assim pra mulher, ó, prepara tudo que eu vou pegar o cartão e a gente já vai pro mercado. Nossa, que sacanagem, cara. Então essa era uma legal. Teve uma de futebol, porque assim, tu sabe que quando as coisas às vezes não estão muito legal, um churrasco, um futebol resolve tudo, né? Sempre. Aquela Opa. pra unir o grupo, né? Então eu organizei, junto com os outros gerentes da Transtec, um futebol. E aí eu tinha um jogador, que era o melhor jogador do meu time, que ele começou a faltar. Eu falei, cara, será que ele tá faltando porque ele acha que ele é importante pro futebol e que enquanto tiver o campeonato eu não vou mandar ele embora? Aí chamei um outro gerente e falei, cara, tô com esse problema aqui. Ele falou, cara, a mesma coisa. O meu camisa 10 faz 1 semana que ele não vem. Aí eu falei, pô, mas eu vou dispensar o meu. Ele, pô, eu também.
Aí eu peguei e dispensei, assim, porque o cara tava deixando a gente na mão. Você sabe que, assim, quando uma pessoa falta num turno, Sobrecarrega sobrecarrega todo todo mundo. mundo. Uhum. Então, assim, né? Aí eu dispensei. Aí chegou no outro final de semana, eu tinha um jogo contra esse time do amigo, e o camisa 10 tava lá. Eu falei, pô, tu não vai mandar ele embora? Ele falou, não, vou esperar o campeonato terminar. Vou perder meu 10. Que sacanagem. A gente jogou com eles, a gente perdeu o jogo, e o cara fez 3 gols. O campeonato durou um mês. Tá vendo só? Tu né? não foi bom em Eu gestão não aí fui, nessa, não, cara. péssima gestão. Péssima gestão. Teve o cara que dormiu, É. sumiu. Ó, fulano sumiu. A gente procurando, aí já bate aquele desespero de ter tido um acidente. Infelizmente, a gente teve histórico da pessoa ser imprensada no movimento de Contando, assim. oficina e tal. E, cara, eu procurava, o cara não achava, não achava, não achava, já tava desesperado, já tava me imaginando ligando pra família do cara. É. Falei, cara, eu preciso ir no banheiro. Cheguei no banheiro, escuto um ronco. Aí eu falo, não acredito, o cara tá dormindo. Aí eu olhei, era ele. Aí eu falo, meu, o que que eu faço? É. Aí, meu, no banheiro, né? Deixa o cara lá. Eu falei, traz a cadeira, deixa aqui, eu vou ficar na porta do banheiro. Quando ele abrir a porta, a primeira pessoa que ele vai ver vai ser eu. Aí fiquei na porta do banheiro. Quando o cara abriu e ele me viu, cara, se eu pudesse, assim, eu gravei isso o susto que ele tomou. É. Aí ele falou, nossa, eu tô com muita dor de cabeça. Eu falei, era um sábado, né? É. Falei, filho, fica em paz, faz o seguinte, bate seu ponto, vai pra sua casa e descansa. Na segunda a gente conversa. Aí o cara, não, mas dá pra trabalhar. Não, não precisa. Não precisa. Tipo, o cara já tinha me estressado, não queria olhar pra ele, vai pra casa. Segunda a gente conversa. Aí ele foi pra casa, na segunda a gente conversou. E a última, né? Tô contando bem rapidinho, porque são várias, né? É. A gente tinha um grupo de futebol da empresa, e eu levantei de madrugada, aquela mania, né, de sempre estar atento, olhando o celular, peguei o celular e vi um monte de vídeo desse cara, sabe, na balada, fazendo uma festa. Aí eu falei, meu, ele não vai trabalhar amanhã. Sábado, esse cara vai entrar 11 horas da manhã? Não vai. Aí eu cheguei de manhã, o meu encarregado olhou pra mim, Rafael Borges, um abraço. Meu encarregado, na época, hoje ele é um dos gerentes lá da Transtec. Aí a primeira coisa que ele falou, ele não vem. Aí eu falei, vamos apostar, também acho que ele não vem. O cara não veio. Aí na segunda-feira eu chamei ele pra conversar, né? Eu falei, cara, eu queria entender o que aconteceu, né? Porque normalmente quando a pessoa falta, ela avisa. Você não avisou e tal. Aí ele contou uma história muito louca, sabe? De coisa familiar, um amor, enfim, uma coisa de romance. Eu falei, nossa, que legal. Aí ele falou uma meia hora, e o encarregado do meu lado, vai, cara, fala logo, eu não tenho paciência. Eu falei, calma, deixa o menino falar. Aí ele falou, aí depois que ele terminou, eu falei, faz um favor pra mim, sai da minha sala, bate na porta e entra novamente. Aí o cara olhou, aí beleza, ele saiu, bateu na porta, posso entrar? Eu falei, pode. Aí ele ficou, e agora? Eu falei, agora você fala a verdade, por favor, porque você tá me fazendo perder tempo, cara. Eu tô na maior boa vontade aqui. Fala a verdade resolve todos os problemas do mundo, é só você falar. E ele insistiu na mentira. Aí eu peguei e falei, cara, ó, eu não sei se você lembra, mas nesse grupo do futebol eu tô. Apesar de eu ser gerente, estar gerente, eu jogo bola também. Então eu tô aqui, cara, ó, aqui, velho. Tá mentindo pra mim. Aí o cara ficou sem reação, né? Cara, você tá contando essas histórias, ficou lembrando cada coisa que aconteceu. Técnico que viajava a bordo de navio pra África, e, cara, contava cada história, mas enfim. Cada história que você nem imagina, cara. Mas vamos lá, falando de pessoas, vai, pegando esse rumo aí. Homenagem, você falou que não vai falar da tua equipe porque tem muita gente lá, mas eu acho que tem muita gente na tua carreira que foram importantes, né? Primeiro, pai e mãe, né? Sim. Sim, como eu te falei, cara, meu pai e minha mãe passaram muito sufoco, a gente passou muito sufoco. Então eu não sou nem o playboy, né, que os caras falavam, mas, cara, passei um perrengue danado. E a tua mãe, teu pai trabalharem, te colocarem num caminho bom. Então, assim, além do camp, antes do camp, bem dizendo, ela me colocou no esporte. Então eu não tinha tempo de ficar na rua. Porque minha mãe fazia faxina, o meu pai era motorista de ônibus, então a gente ficava ali meio no vácuo. E no vácuo tu vai pra rua. Sim. E a rua é a rua. Sim. Pode acontecer de tudo. Então minha mãe, ela colocou a gente no esporte. O meu esporte sempre foi futebol. Então sempre tive ali no futebol. Tinha time, tinha que treinar. Nunca tive tempo pra ficar na rua. Muito tempo, né? Quando eu tava na rua era só pra jogar bola. Então pai e mãe, irmão.
Eu vejo as pessoas aqui sempre falam de pai, mãe, esposa. Meu irmão é meu melhor amigo. E as pessoas falam muito pouco de irmão, isso me chama a atenção. Hoje eu tenho 2 filhos e eu quero que eles sejam os melhores amigos um do outro, né? Sim. Então meu irmão, ele é o meu melhor amigo. Sempre tem que conversar com alguma coisa, uma decisão, é ele que eu vou consultar, né? Esposa, porque, cara, a gente tem uma vida muito louca, né? Hoje, desacelerou um pouco, mas eu viajo bastante. Então, assim, se você não tiver uma pessoa do seu lado Que compreenda, que né? compreenda e que seja mão na massa pra fazer as coisas, a coisa não acontece. Porque, assim, hoje no relacionamento, a gente divide as coisas, né? Um vai pra cozinha, outro isso. Então, assim, você tá 15 dias fora, você tá Sobrecarregou sobrecarregando uma totalmente, pessoa. Mas ela super entende, cara. Então, assim, ela também. E ela me ajudou a melhorar muito como pessoa, né? Como eu te falei, eu não gostava de falar com as pessoas. Então, assim, e quando eu tô falando isso, não é nem papel de, ela é mãe, não é isso. Mas, assim, de ver ela tendo bons relacionamentos, até com a minha família. Tipo, caramba, ela fala mais com a minha tia que eu. Falo, tá errado, né? Preciso melhorar. Então, olhando assim pra ela, essa desenvoltura, eu falei, vou melhorar junto. Então, a gente vem lado a lado. Hoje, inclusive, é aniversário de casamento, Pô, que legal, parabéns. 14 anos, Qual o nome dela? a Michele. Parabéns, dona Michele. 14 anos de casamento e 19 anos juntos. Então, assim, é uma história, né? Então, Legal. tudo isso que eu tô te falando, sempre com ela ao lado ali, dando o suporte. E às vezes reclamando também, porque às vezes você entra tanto na tua rotina que você precisa de alguém falar, cara, e o teu filho? Teu filho tá crescendo, você não tá vendo as coisas. Aí você fala, pô, é mesmo, cara, preciso isso aí. mudar. Então, e no trabalho, cara, várias pessoas, como eu te falei, Jerônimo, Maria Maria Almudena, um Almudena. abraço pra Maria. Maria Almudena, o pessoal falava que era minha mãe, né? E hoje, olhando pra trás, ela foi mesmo, né? Ela foi mesmo, porque ela me cobrava forte e depois ela, calma, menino, afagava. Mas ela não deixava de fazer o dela, profissional, mas ela tinha aquele cuidado de saber, cara, é uma criança, 16 anos. Então, cara, assim, hoje, olhando pra trás, pessoa sensacional. Sensacional, me ajudou muito. Cara, tem várias outras pessoas. Eu vou esquecer. O Caio foi uma pessoa muito importante. Sim. O Ederson, porque eu conheço o Ederson há muito tempo, mas a gente nunca tinha trabalhado efetivamente junto. Sim. Então hoje a gente tá tendo uma convivência de trabalho muito legal. Eu vejo que ele é um cara diferenciado, cara que a mente não para. Então tenta aprender também com ele. Sim. Cara, e com certeza eu vou esquecer. Vou esquecer várias pessoas. Vou ser injusto, mas tem muito mais gente, tá? Que legal. Muito bom. E agora, indo para o final do nosso episódio, né? Livro. Gostaria que você indicasse um livro pro pessoal para a gente poder colocar esse livro com desconto, o pessoal poder comprar através do nosso parceiro da Amazon. Cara, essa coisa de livro é engraçada, né? Ah, A minha mãe, ela tem vários livros em casa, né? Então a leitura, ela Você disse que ela queria ser professora, né? E é professora e ela hoje. se formou depois depois da gente adulto, né? E os meus filhos são fissurados em livros. Se eu levar eles numa livraria, é como se eles estivessem num parque de diversões. Que Então legal. tenho muitos livros em casa. Assim, um livro que eu gosto muito A Arte da Guerra. Sim. Porque você imaginar um livro que foi escrito há 2.500 anos atrás por um chinês, para generais, explicando a arte da guerra, e você conseguir fazer analogia Até os dias de hoje, até né? os dias de hoje com tudo, é muito louco. Sim, é É verdade. assim, um livro muito bom. Tive a oportunidade de ler mais de uma vez, porque eu tive que ler na faculdade de novo. E realmente é uma dica. Tem vários outros livros que eu gosto. Eu sou fissurado no Poderoso Chefão, né? Assim, melhor livro, melhor filme, melhor tudo da vida. Mas esse livro, A Arte da Guerra, eu recomendo muito. Ótima indicação. Então, para você que está acompanhando aí, já está vendo o link na tela. Então, se você quiser comprar esse livro, através do nosso parceiro da Amazon, tem um super desconto do Sem Calado para você, tá bom? Ótima dica. Diegão,
Obrigado, agradecer por você ter vindo, ter aceito esse convite, ter contado um pouco da sua história pra gente, sensacional. Cara, eu que agradeço. A gente poderia ficar aqui horas conversando. É um espaço realmente que está fazendo a diferença. A gente conversa entre Pô, os legal. amigos e tem várias pessoas que estão ali ansiosamente esperando o convite. Pô, que legal. E é uma honra estar aqui, né? Porque, como eu falei, quem não é visto não é lembrado. Então, Aham. se eu estou aqui é porque eu fui lembrado em algum momento. Isso é certeza, muito pô. bom. Pô, muito obrigado Obrigado, mesmo, eu que muito agradeço. excelente tua história, cara. Valeu, cara. Obrigado. Mas antes da gente encerrar, tem o último quadro, que você já sabe como é, né? A gente vai para o A Deriva. Então, eu vou falar algumas palavras e você vai dizer o que você quiser sobre isso. Vamos lá? Perfeito, vamos lá. Você comentou no início que você começou no campus, você teve dificuldade, começou muito cedo. Esse seria o conselho que você daria para um jovem hoje que pensa em entrar nesse ramo de logística? Sem dúvida, porque existem vários cursos, existem várias coisas, mas são pagas, né? A maior parte delas são pagas. Então, assim, o Camp, ele é uma entrada para aquela pessoa que não tem oportunidade. E não só uma entrada no mercado de trabalho, mas às vezes, para algumas pessoas, é uma refeição que ele não faz no dia, que ele faz lá. Então, assim, cara, de verdade, o Camp mudou a minha vida, como mudou a vida de várias outras pessoas. Então, você já trouxe várias pessoas que passaram por lá. Então, sim, esse seria o melhor conselho. Não sabe o que vai fazer, quer trabalhar, precisa de alguma coisa, cara, vai, tenta o campus. É muito legal. Tem em Guarujá, tem em Santos, tem em Cubatão, tem em São Vicente, tem em todos os lugares. Às vezes o nome muda um pouco, mas a essência é a mesma. Então, essa seria uma dica de ouro aí, né? Aí, pessoal, segue a dica aí, hein? Muito bom. Você citou, né, que a questão de viajar e a importância da família. Hoje, como você lida quando você tem que fazer essas viagens Brasil afora aí com seus filhos? Cara, é um desafio, né? Eu tenho um filho de 12 anos, e eu tenho um filho de 6. Meu filho de 6, o Raulzinho, ele é autista. Então a Sim. gente tem alguns desafios aí na rotina diária, né? O Heitor é o de 12. Então, assim, é o que eu te falei, se você não tiver uma parceira do teu lado pra estar junto contigo, entender que você também tá na luta, você tá do outro lado, tá na luta. Então, por exemplo, eu viajei pro Vietnã, eu fiquei muito tempo fora. Aham. Cara, então ela segurou a bronca. E é muito difícil pra gente que tá longe, né? Você perde algumas coisas. Hoje em dia tá melhor, mas assim, os filhos são tudo, né? A gente sempre escutou falar que você vai educar teu filho, né? Mas na realidade o que eu sinto é que eu aprendo muito mais do que eu ensino, né? Sim. Então, assim, é um desafio. Hoje em dia tá bem melhor, né? A gente consegue ter uma dinâmica de casal muito boa para essa situação. Mas assim, filho é tudo, né, cara? Não tem Sim. jeito. E esses meninos são muito inteligentes. Muito Tem um bom. futuro muito bonito pela frente. Muito bom. E até agora usando gírias de Depot, né? Para você, o que é mais sinistro? Trabalhar no Depot ou no armador? Não tem comparação. Não tem comparação. Essa o Depot ganha disparada. O único problema que eu tive hoje no armador foi um dia que eu cheguei lá e não tinha bolacha, né? E no armador a gente toma as bolachas na cara, né? No dia a dia. Então, assim, no Depot, né? Então, assim, não tem comparação. A vida do Depot, ela é sinistra, mas é muito boa porque você aprende muito. Você evolui como um ser humano, assim, de uma forma que eu acho que eu vivi 3 vidas em uma. Trabalhando no Depot, lidando com pessoas de todos os tipos, né? Sim. De todas pessoas calmas, nervosas, muito nervosas. E isso é um desafio. Graças a Deus eu sou bem calmo. Então, na conversa eu consigo conduzir bem essas situações. Mas é um desafio tanto. E vamos lá, você falou que gosta de futebol, gosta de liderar a equipe, citou algum exemplo na história engraçada. Vamos imaginar que você tem o Neymar no teu time de Depot e ele joga pro teu time. E aí, de repente, você pega o Neymar dormindo no banheiro. Você manda ele embora? Olha, o meu Neymar, na minha realidade, infelizmente, eu tive que dispensar. Assim, agora falando sério, né?
Neymar é um baita jogador. Foi brincadeira, viu? Mas assim, é um time, né? Você tem várias pessoas e muitas vezes essa tua falta de ação, ela reflete na outra que tá trabalhando corretamente. Porque assim, o que ele quer ver é justiça. Sim. Então, assim, se ele trabalha bem e o outro não, por que que o outro continua e ele não? E ele tá ali sobrecarregado, né? Então, assim, infelizmente, nessa brincadeira, cara, mandaria, não tem jeito, porque a gente tem que pensar em algo maior, né? A gente tem uma equipe, a gente tá na frente, somos lideranças. Então, assim, a gente tem que liderar pelo exemplo. E assim, o que que você espera do teu líder? Que ele seja correto. Sim. Então, se Justo. algo justo, se algo não tá da forma que tem que ser, ele espera que você tome alguma ação. E às vezes não tomar ação, lá na frente você vai pagar o preço, porque você não vai ser um bom líder, né? Sim. Você não vai ter essa visão das outras pessoas, né? Então, felizmente, hoje eu não sou mais líder de ninguém, mas quando eu encontro as pessoas na rua, eu escuto coisas muito boas, que eu fico feliz exatamente assim, porque eu tentava, e tentar não é conseguir, porque a gente não é perfeito. Ser justo. Então, infelizmente, Neymar, nesse exemplo, Você ia pra rua, você né? é pra rua, Neymar. Desculpa. E assim encerramos mais um episódio do Sem Calado Podcast. Obrigado por você estar conosco, acompanhando. Episódio sensacional. E você já sabe, toda quinta-feira um episódio novo. Curta, encaminhe para os amigos e esteja sempre com a gente. Um abraço. Até mais. Valeu. Valeu.